para a nossa aula de ciências. E na nossa aula de ciências de hoje, nós iremos falar sobre os vegetais. O organismo ou ser vivo, sob o ponto de vista da biologia, é um ser que é constituído por células, desenvolve-se e cresce, responde a estímulos do meio e reproduz-se. Os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Os seres vivos surgiram na Terra há milhões de anos. Nosso planeta é formado por seres vivos e não vivos. As águas e as rochas são seres não vivos. Os vegetais e os animais são seres vivos. É muito provável que os primeiros seres vivos tenham surgido na água. A partir daí, teve início um longo e lento processo que deu origem à enorme diversidade de seres vivos existentes hoje em nosso planeta. O ser humano demorou muito tempo para surgir na Terra. Muito antes do seu aparecimento, já existiam por aqui animais como os peixes e os répteis. Biologia é a ciência que estuda a vida e os organismos vivos. Os vegetais. Para que possam crescer e se desenvolver, os vegetais necessitam basicamente de água, luz solar, oxigênio e gás carbônico, além de outros nutrientes como sais minerais. Tudo isso é fornecido pelo ambiente. A maior parte dos vegetais vive no solo, de onde retira a água e os sais minerais de que necessita para seu desenvolvimento. Os vegetais e o solo estão intimamente ligados. O solo dá fixação e nutrição aos vegetais. Estes, por sua vez, protegem o solo contra a ação da água, das chuvas e do vento, evitando que se desgaste. Os vegetais só se desenvolvem bem em solo fértil. Quando o solo não é fértil, isto é, quando a terra é pobre de humus, ele precisa receber adubos orgânicos, como resto de animais e vegetais, ou adubos químicos, que são misturados à terra para fertilizá-la. As plantas também não se desenvolvem em ambientes muito secos, pois necessitam de água para viver. Neste caso, o solo seco precisa ser irrigado. Por outro lado, se o solo contiver água em excesso, ou seja, for alagadiço, precisa ser drenado. Antes do plantio, o solo precisa ser arado, isto é, revolvido, para que as sementes possam receber o oxigênio do ar. As partes dos vegetais. A maioria das plantas é formada de raiz, caule, folha, flores e frutos. A raiz, o caule e as folhas são conhecidos como órgãos de nutrição. As flores são os órgãos de reprodução. Os frutos guardam as sementes que vão dar origem a novas plantas. A raiz absorve do solo a água e os sais minerais e os transporta até o caule. O caule conduz a água e os sais minerais por todo o vegetal, até as folhas mais distantes. A folha é responsável pela produção de alimento e pela respiração da planta. Uma folha completa tem 3 partes: a bainha, o peciolo e o limbo. No limbo encontram-se as nervuras, que são pequenos canais condutores de nutrientes. A fotossíntese. As plantas se diferem dos outros seres vivos, principalmente porque são capazes de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Para realizar a fotossíntese, as plantas precisam de gás carbônico do ar, da luz solar, da água que as raízes retiram do solo, da clorofila, que é uma substância verde presente nas plantas. Durante a fotossíntese, que ocorre nas partes verdes, que são folhas, ramos ou talos, as plantas absorvem o gás carbônico e eliminam o oxigênio. Isso acontece somente na presença da luz.
Além de ser fundamental para as plantas, a fotossíntese é importantíssima também para nós e os outros animais. É ela a responsável pela renovação do oxigênio do ar, sem o qual não podemos sobreviver. A respiração das plantas. As plantas, como o ser humano e os outros animais, respiram dia e noite sem parar. Na respiração, as plantas absorvem o oxigênio e eliminam o gás carbônico. Transpiração das plantas. Dia e noite, as plantas respiram e também transpiram, ou seja, perdem água em forma de vapor. A transpiração é realizada principalmente pelas folhas, por meio dos estomatos, minúsculas aberturas presentes na superfície da folha. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ciências de hoje e agora é com vocês. Vamos lá realizar as atividades da apostila nas páginas 17, 18, 19 e 20. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!